Menos ruído e mais clareza. Vamos aos assuntos que realmente fizeram a diferença no mercado nos últimos dias. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito específico, a tal da volatilidade. O que é, primeiramente, a volatilidade? É essa mudança de preços que acontece diariamente nos mercados, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja no preço do dólar, no preço do ouro e até na renda fixa. A renda fixa também possui volatilidade e mudança de preços. Então a ideia é a gente bater um papo hoje para entender o que a volatilidade ela significa na nossa vida e no nosso portfólio, tá? Então, uma coisa que eu quero trazer muito claro para vocês é: volatilidade não é necessariamente sinônimo de risco. Muita gente confunde volatilidade com perdas, e aí eu quero trazer isso com muita clareza. Volatilidade é oscilação no preço. Perda é você efetivar uma venda ou a compra, mas geralmente a venda de algum ativo, num preço mais baixo que você comprou, sem que isso necessariamente seja algo que você devesse se preocupar. Vamos imaginar que você comprou um ativo para um projeto de 5 ou 10 anos. Só que na primeira queda que você vê no mercado, você vai lá e vende esse ativo. Mas por quê? Se o seu plano era, de fato, para 5 ou 10 anos, não faz sentido nenhum você vender ele agora. E aí a gente quer trazer essa questão emocional que envolve a tomada de decisão financeira, tá? E aí eu quero que você entenda muito que preço oscilando é muito diferente de destruição de valor. Quando o investidor ele não entende isso, ele acaba muitas vezes vendendo o ativo na hora errada. E aí eu te pergunto, se você realmente colocou aquele capital separado numa caixinha focada no longo prazo, por exemplo, uma aposentadoria, que sentido faz você vender 6 meses depois de você ter comprado, sem que você necessariamente, de fato, precisasse daquele capital? Isso tem muito mais a ver com a ansiedade de você muitas vezes acompanhar a sua posição, a sua carteira, numa frequência que pode ser totalmente desnecessária. O investidor precisa entender e se preocupar muito mais com a constância nos aportes, no capital que você aplica, naquele capital que você está sempre colocando, do que se preocupar efetivamente com a volatilidade, ou seja, a mudança do preço dos ativos no curto prazo. E aí eu quero trazer para você aqui, para que você entenda como é que funciona essa questão da volatilidade, 2 pontos muito importantes. Então, eu quero que você entenda que até antes da gente falar como você vai usar a volatilidade a seu favor no seu portfólio, eu quero que você entenda 2 movimentos aqui. Um movimento a gente chama de tático e o outro movimento a gente chama de estrutural. Qual a diferença entre eles? O movimento tático ele é um movimento de curtíssimo prazo. Quem geralmente usa o movimento tático são aquela compra rápida, né, que os investidores institucionais fazem, grandes operadores de mercado, grandes bancos, tesourarias. Eu estou falando daquele investidor que trabalha com isso 100% do tempo dele, que é o foco dele fazer isso e que ele ganha dinheiro, né, ou ele faz dinheiro nesses movimentos de curto prazo, nesses movimentos muito rápidos, nessa mudança onde você compra e vende uma ação, compra e vende o dólar de um dia para o outro, em uma semana para outra. Isso é algo muito importante, você entender que existe sim um movimento tático e é possível até você ganhar algum dinheiro com isso. Uma coisa que você precisa ter muito consciente é que o movimento tático ele exige velocidade, ele exige estrutura, tá? E ele também vai exigir um acompanhamento constante do mercado, algo que para 99% dos investidores não faz sentido, porque não é no mercado financeiro onde você faz a sua principal fonte de recurso, tá? O investidor normal, ele tem o seu trabalho, ele tem a sua atividade, e o mercado financeiro é uma alavanca para dar velocidade ou ajudá-lo a construir patrimônio. O segundo movimento é um movimento estrutural, e aqui está o grande pulo do gato que eu quero trazer para você. O movimento estrutural é esse movimento onde você, que é investidor pessoa física, não precisa ficar acompanhando tela. E você não está competindo com esse investidor, com o trader de curto prazo. Esse aqui
é onde você vai conseguir desfrutar da volatilidade a seu favor como algo que vai impactar positivamente seu portfólio, impactar positivamente os seus ganhos, sem que você necessariamente precise estar acompanhando o mercado, lendo notícias todo dia ou desviando o foco da sua principal fonte de recursos, que geralmente é o seu trabalho. Então, como que a gente pode usar esse movimento estrutural e essa volatilidade que acontece no mercado todos os dias a nosso favor? Então, primeira questão é você entender que você não é um investidor emocional, você não pode reagir, você na verdade precisa tomar a decisão de maneira estrutural, posicionando e reposicionando o seu portfólio de acordo com o seu plano, aquilo que você de fato tem de objetivos de vida, objetivos de carreira, objetivos de viagem, da compra de algum bem, da realização de algum sonho, no curto, no médio e no longo prazo. Com esse plano estruturado, aí sim a gente vai usar a volatilidade a nosso favor. De que modo? A gente vai poder usar ela, ao invés da gente ficar tentando acertar topos e fundos, ao invés da gente ficar tentando acertar quando que aquela ação ou o dólar vai subir ou vai cair, a gente vai fazer compras a bons preços de bons ativos que a gente já entende que são aderentes à nossa estratégia, são aderentes ao nosso perfil de risco, no momento que o mercado apresenta boas oportunidades de entrada, de bons preços, de boas compras, tá? Então, a gente fala que é o seguinte, o investidor estrutural, ele vai usar esse ruído, essa volatilidade a seu favor nesse momento. E aí, o que eu quero que você pense comigo? Como é que eu posso usar essa volatilidade ao meu favor, Gustavo? Da seguinte forma, imagina que você tem, hipoteticamente, desenhado no seu portfólio que 50% dele vai estar em pós-fixado, 15%, 20% do seu portfólio vai estar em renda fixa pré-fixada, aquela que você já garante uma taxa de juros ao contratá-la e carrega ela até o final do prazo. Ou você vai ter, por exemplo, mais 15% a 20% da sua carteira indexada em inflação, aqueles ativos que são indexados. Se a inflação sobe, ele rende muito mais, se a inflação cai, ele rende um pouco menos, mas você tem uma proteção de juros real. Então a gente tem uma proteção, principalmente quando a gente fala de longo prazo. A gente nunca sabe para onde a inflação vai. E aí você comprar bons ativos indexados à inflação protege o seu capital, principalmente num cenário, por exemplo, de formação patrimonial ou de aposentadoria. E aí como que você usa a volatilidade a seu favor? Poxa, se eu já tenho definido aquele percentual, 10, 15, 20, 30% no seu portfólio, por exemplo, de inflação, toda vez que o mercado balançar, que surgir alguma notícia, surgir algo, por exemplo, como a guerra Estados Unidos-Irã, surgir algo como algum fator político, algum movimento que a gente vai ver agora nas eleições, e isso fazer o preço dos ativos mudar muito, você pode, de repente, de uma semana para outra, contratar um CDB que na semana anterior estava em IPCA mais 8 e nessa semana, de repente, garantir IPCA mais 8,5, 8,6. Essa diferença parece pequena, mas imagina aí esse meio ponto percentual, 0,6 ou 1% a mais todos os anos e em juros compostos, ou seja, um ano sobre o outro rendendo um pouco a mais do que na semana anterior. Num projeto de 5, 10, 15, 20 anos, isso faz muita diferença. Para o seu portfólio, isso vai trazer muita rentabilidade. Por exemplo, a gente pode pensar também numa ação. Se a ação cai e você entende que seu portfólio tem que ter 10% em ações, pode ser um bom momento para você comprar mais ações a preços mais atraentes. A gente pode tomar como exemplo também os fundos imobiliários, ou fundos de infraestrutura, ou fiagros, que são algumas ferramentas que o investidor, pessoa física, gosta muito, porque ele gera, na grande maioria das vezes, rentabilidade isenta de imposto. Então você pode comprar bons ativos a custos menores, mais barato, agregando ainda mais valor na sua carteira no longo prazo, simplesmente monitorando e acompanhando esses movimentos que acontecem todos os dias e todas as semanas, tá? E aí, a gente precisa entender o seguinte, você, investidor estrutural, você não compra porque o mercado está feliz ou está triste. Você compra porque o preço ficou melhor e principalmente porque você tem uma estratégia para poder alcançar os seus sonhos e os seus objetivos.
Tendo essa estratégia, a compra ela é muito menos emocional e muito mais racional e focada em, de fato, aproveitar as oportunidades. E aí eu quero trazer uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: volatilidade é o mercado trazer oportunidades para você disfarçadas de desconforto. Então, é nesse momento, às vezes, de desconforto, de incerteza, de uma notícia mais negativa, onde você pode aproveitar e comprar algo melhor ainda, que vai te render ainda mais dentro do seu horizonte de investimento, mas que no curto prazo pode ser de fato sim desconfortável, tá? E tá tudo certo, você precisa ter um planejamento e ter esse processo bem estruturado. E aí é onde eu entendo que a grande maioria dos investidores acabam errando. Por quê? Primeiro, porque às vezes não consegue aproveitar essa oportunidade da volatilidade, porque não é falta de inteligência, às vezes é a abundância de notícias e a falta de um plano bem desenhado. Então isso é muito importante, ter o plano e seguir este plano, seguir a estratégia. E a questão que eu sempre digo, se você não tem um plano, ou se você não tem necessariamente um objetivo, qualquer caminho serve. Então se você não tem plano, qualquer volatilidade pode parecer muito mais um desconforto do que uma oportunidade. É aquela história da gente enxergar o copo meio vazio, justamente porque a gente está olhando o problema e não a oportunidade que ele traz para nós aproveitarmos aquela informação, aquele ruído que acontece e vai acontecer no mercado. Isso é uma coisa que eu te garanto. A pergunta não é se o mercado vai oscilar, mas é quando ele vai oscilar. E quando ele vai oscilar, eu tenho algo já definido para aproveitar essa oscilação ou eu vou esperar para tomar a decisão naquele momento? Então tem alguém junto com você, um planejador financeiro, um assessor de investimentos, um consultor, alguém próximo que tem essa estratégia e as ferramentas adequadas acompanhando você ao longo da sua vida financeira para que na hora que aquela oscilação acontecer, você sabe o que você vai comprar, você sabe como comprar e você deixa de olhar para a carteira se ela está rentabilizando mais ou menos que o CDI. Você começa a olhar se ela está de fato agregando valor no horizonte de tempo à frente que você tem para aquele seu investimento. Uma coisa que é importante a gente pensar, você investidor que não tem plano vai provavelmente interpretar essa volatilidade como uma ameaça e não como uma oportunidade. Então você vai começar a tomar decisões ruins, comprar no entusiasmo, vender no medo, começar a depredar o seu patrimônio. E isso é a última coisa que a gente precisa. Isso é a última coisa que eu quero que você faça. Então, para de olhar a manchete e troca a manchete por estratégia. E usa a manchete como uma ferramenta de alavancagem de rentabilidade no longo prazo da sua carteira, principalmente, tá? Por quê? Porque o problema não é o mercado oscilar. O problema é o seu humor oscilar junto com o mercado. Quando isso acontece, você começa a enxergar o mercado como um inimigo e não mais como um fator favorável ou multiplicador do seu patrimônio. E aí a gente também precisa entender, o Warren Buffett já falou disso, para quem não conhece, o Warren Buffett é um dos maiores investidores da história do mercado americano. Ele já falou que o mercado transfere recursos e riqueza daquele investidor menos paciente para o investidor mais paciente. Então quem sabe o jogo que está jogando e tem uma estratégia clara, consegue aproveitar isso de maneira inteligente. E aquele que se deixa levar pelos movimentos de curto prazo, provavelmente ele está deixando o dinheiro na mesa e quem está pegando aquele dinheiro na mesa é esse investidor mais estruturado. E aqui eu não estou dizendo que é um investidor que tem mais recursos ou mais patrimônio, mas é um investidor que tem mais clareza da onde ele quer chegar. Uma dica muito legal que eu te trago é: saiba dividir o seu capital, saiba dividir o seu dinheiro. Qual é o dinheiro, por exemplo, da sua reserva? E aqui a gente pode falar reserva, aquela que você tem para qualquer necessidade, e reserva de oportunidade, um dinheiro separado para aproveitar os momentos de mais oscilação e comprar bons ativos. Saiba separar também aquele dinheiro que é o dinheiro que você não necessariamente precisa correr risco para realizar uma viagem daqui 6 meses ou um ano, e saiba qual é o dinheiro que você está disposto a correr risco para poder aumentar a sua rentabilidade no longo prazo, tá? Então, dividir o seu capital é muito importante.
Não considera que 100% do seu patrimônio precisa necessariamente estar em liquidez, porque você poucas vezes vai usar toda essa liquidez de uma só vez. E se você realmente precisar, ou a emergência foi muito grande, ou talvez tenha faltado algum nível de planejamento. Você precisa entender qual dinheiro é sua proteção, qual dinheiro vai ser a sua renda futura e quais ferramentas você precisa ou pode usar caso as coisas fujam um pouco do controle. Então a gente está falando de ferramentas que vão além dos investimentos, que você precisa pensar junto com quem está trabalhando com você, seu planejador, seu estrategista financeiro, seu assessor de investimentos. E você só vai conseguir usar essa volatilidade a seu favor quando você tiver uma estrutura bem montada, todos os passos ali já bem calculados. E você precisa pensar que se você é um investidor preparado, você não precisa tentar adivinhar o mercado, você não precisa tentar saber para onde ele vai. Você só precisa saber o que o mercado vai te oferecer e você comprar as coisas certas na hora certa. Então, pensa que a volatilidade ela vai premiar o investidor que está preparado e vai punir o investidor que improvisa. A gente não quer que você seja um investidor que improvise. Então tenha clareza, tenha alinhamento, se for necessário, faça mais reuniões com quem acompanha você e traz para mais perto. Tenha um desenho, tenha por escrito, tenha registrado, tenha um plano de fato bem desenhado e bem montado, de acordo, mais uma vez, com seus objetivos e as suas necessidades em todos os prazos da vida, curto, médio e longo prazo. O mercado vai oscilar, os juros vão subir e cair, a bolsa vai subir e vai cair, o dólar vai ter um movimento também de oscilação. O que você precisa estar atento é: será que esses movimentos me favorecem ou não? E como eu posso usar esses movimentos para algum objetivo que eu tenho? Então a lição que fica aqui é: tenha um plano, tenha uma governança nas suas aplicações, a decisão já montada. Saiba, por exemplo, aonde você vai destinar o dinheiro antes mesmo de recebê-lo. Seja o dinheiro relacionado à sua renda mensal, seja aquele dinheiro relacionado à venda de algum bem, seja até um dinheiro que de repente você não conta, mas que em algum momento pode acontecer, como por exemplo uma herança. Então saiba, tenha isso em mente, tenha essa governança já montada e quando o recurso entrar, a decisão já está tomada. Isso vai minimizar muito a sua ansiedade, vai diminuir muito essa sensação de risco que muitas vezes você, investidor, tem quando você vê a volatilidade e vai trazer ela para você como uma aliada. No mercado, clareza e processo valem muito mais do que pressa. Nós nos vemos no próximo vídeo.